Meus irmãos, vamos continuar a nossa série de pregações no Evangelho de Marcos. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 13 até o verso 19. Semana passada nós vimos sobre a fama de Jesus e como essa fama de Jesus fez ele ser perseguido pelas lideranças religiosas, mas também fez ele ser buscado por todos aqueles que entendiam que precisavam de salvação. E hoje nós começaremos uma nova sessão no Evangelho de Marcos, que marca agora o relacionamento mais íntimo entre Jesus e seus apóstolos, entre Jesus e os homens que ele escolheu para serem os líderes da igreja, os apóstolos da igreja dele. Então, confira comigo a leitura aí de Marcos, capítulo 3, do verso 13 até o verso 19, que diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Tua palavra foi lida e será exposta. Que o Senhor abra os nossos corações e aplique a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, a fim de que saiamos daqui mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que, como para toda grande missão, sempre há uma preparação muito maior por trás. Se os irmãos se recordam aí das aulas de história e lembram do dia D, 6 de julho de 1944, quando o exército aliado entra e toma a praia da Normandia, começando a vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista, aquele dia marcou a história, mas atrás daquela grande missão, teve um tempo de preparo que não se sabe especular o quanto que foi gasto. Homens que precisavam ser treinados para o nado, no mar gelado e revolto das praias da França. Homens que precisavam ter seus psicológicos treinados, o mental treinado, para ver o banho de sangue que aconteceria e mesmo assim continuarem a missão. Antes precisava ser enviada missões de reconhecimento, para reconhecer o armamento, reconhecer o terreno, o padrão de defesa alemã, também começar a sabotar as pontes próximas, as estradas próximas, para que os alemães não tivessem tempo de reação e não chegassem exércitos nazistas para defender mais a praia. Toda essa preparação para que aquela grande missão encontrasse êxito. E nós nos deparamos com uma grande missão começando aqui. E como essa preparação para a execução dessa missão, ela começa aqui, quando Jesus chama 12 homens entre os seus discípulos para prepará-los, para cuidar, para ensinar, para moldar, para levar, para guiá-los, treinando-os, para que eles conseguissem executar a grande missão que lhes seria dada mais adiante. Homens que formaram a liderança da Igreja de Cristo, homens que foram a vanguarda da Igreja de Cristo, os fundamentos da Igreja de Cristo, esses homens que nós conhecemos como apóstolos.
É sobre eles que nós falaremos nessa noite. E por isso o tema do nosso sermão é os apóstolos de Jesus. E a primeira lição sobre os apóstolos de Jesus nesse texto é o chamado dos apóstolos. No versículo 1, a palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. O texto começa dizendo que Jesus se levantou e foi para o monte, mas Marcos não narra, mas Lucas narra, capítulo 6, do verso 12 ao 13, que Jesus, antes de amanhecer, passou uma noite em oração. Ele passa a madrugada daquele dia anterior, a noite do dia anterior, orando, clamando, pedindo ao Senhor. E quando amanhece, então ele se levanta, sobe a montanha e faz o anúncio dos seus chamados, dos seus escolhidos, de quem Deus deu o nome através de suas orações. E é importante dizer que a obra de Jesus aqui, como nós vimos semana passada, já tinha alcançado um status importante, uma fama importante, já era uma obra grandiosa. Jesus sozinho já não conseguia cuidar de toda a multidão que afluía do sul, do norte, do leste, buscando a Cristo, e ele não mais conseguia sozinho fazer aquela obra de cuidar de tantas pessoas, porque assim como eu e você, ele era homem, ilimitado, o braço dele não era maior que o nosso, ele não tinha mais braços do que a gente, ele dormia também, ele precisava dormir, descansar, assim como todo homem precisa. Então ele precisava treinar homens, capacitar pessoas para fazer aquilo que ele fazia. E o texto diz então que Jesus chama alguns homens, e é interessante como ele chamou, e a Bíblia deixa claro que ele chamou quem ele mesmo quis. Ninguém é apóstolo sem a vontade de Cristo. Ninguém virou apóstolo sem a vontade de Jesus. Ninguém forçou Jesus a nada. Ninguém comprou o título de apóstolo. Ninguém comprou o título de discípulo mais próximo de Cristo. Antes todos foram chamados por Jesus, inclusive Judas Iscariotes foi chamado por Jesus para cumprir a vontade dele, para cumprir a vontade de Cristo, porque desde aquele momento Jesus já sabia como ele ia morrer e quem o trairia. Ele chama esses homens para que estivessem junto dele, para que vivessem mais próximos dele, para que escutassem de mais perto os ensinos de Jesus, para que vissem mais de perto aquilo que Jesus fazia. E assim que esses homens chamados foram até a presença dele, provavelmente dentro já de um grupo de discípulos que esperavam, Jesus chama esses 12 homens e eles sobem para perto de Jesus. E aqui nós temos algumas lições interessantes para as nossas vidas. É que Jesus é quem chama. Essa é a primeira lição do texto. Quem chama é Jesus. Quem chama as pessoas para fazer o que elas farão na igreja, para os ofícios que elas exercerão na igreja, para os cargos que elas terão, para o dom que elas exercerão, para o ministério onde elas trabalharão. Quem chama essas pessoas é Jesus. E Ele chama e capacita quem Ele quer. Ele te chamou para uma determinada área. Todo mundo tem um dom. Isso é importante reafirmar. Todo mundo tem um dom. E todo mundo tem que trabalhar na igreja. Todo mundo tem que ter um ministério na igreja, porque todo mundo tem um dom de Cristo, mas cada um tem um dom, e Deus chamou do jeito que Ele quer. Jesus chama cada um
para aquilo que Ele quer, assim como Ele chamou esses 12 homens para serem apóstolos, porque Ele quis. Então nós não podemos, meus irmãos, estragar a pessoa ou estragar o ministério, colocando pessoas que não foram chamadas para aquilo, só porque nós achamos que ela foi, mas Jesus não chamou. Quantas e quantas vezes, e quantos irmãos de outras igrejas nós vemos que elegeram presbíteros, não porque eles foram chamados ao presbiterato, mas porque fora da igreja eram homens bem-sucedidos. Estragaram o presbiterato, estragaram a comunhão daqueles homens com Deus, estragaram o serviço daqueles homens para com Deus. E isso em muitas outras áreas da nossa vida e da vida da igreja. Quantos homens que foram colocados em cargos que não deveriam estar e atrapalharam a igreja de Cristo, porque não entenderam para onde Jesus os tinha chamado. E meu irmão e minha irmã, você precisa entender para onde Jesus te chamou e trabalhar nessa área. Porque se você conhece o seu dom, sabe para onde Jesus te chamou, mas não faz nada, você tem negligenciado os seus dons e negligenciado o chamado de Cristo. A segunda lição é que Ele chama quem Ele quer. Sabe o que significa? Que não adianta você ficar forçando as pessoas para nada. Não adianta você ficar forçando a pessoa para vir à igreja. Não adianta você ficar forçando a pessoa para fazer determinada atividade. Não adianta você ficar forçando a pessoa para entrar em determinado ministério. Jesus é quem chama. E Ele chama quem Ele quer, na hora que Ele quer. E a gente precisa se conformar com isso. Que a gente às vezes acha uma coisa, mas se Jesus quer outra, que prevaleça a vontade de Cristo. E uma outra lição muito valiosa: antes de qualquer decisão, tenha um tempo de oração. Quantas e quantas vezes você quebrou a cabeça porque não teve tempo de oração antes? Foi tomar uma decisão, saiu tomando no ímpeto, não consultou Deus, só foi lá e fez a besteira. Se Jesus quer Jesus, quando Ele se via nessas situações que todos nós temos, situações em que uma decisão importantíssima tem que ser feita, Ele não só orava, mas gastava mais tempo ainda de oração. Quem dirá nós? Quem dirá nós? Para todas as decisões nós temos que orar, mas tem decisões que nós deveríamos gastar muito mais tempo de oração antes de tê-las tomado. Assim como Jesus fez, assim como Jesus deixa ensinado para nós, que você, na sua vida, quando as decisões importantes surgirem, e que você precisa tomar uma decisão, você, ao invés de gastar seu tempo fazendo outras coisas, gaste o seu tempo diante de Deus, para que Ele te dê a sabedoria, e você tome a decisão que Ele quer que você tome. Porque seguir a decisão que Ele quer, essa é seguir a melhor decisão. Nós vimos então que o chamado dos apóstolos de Jesus, e como esse chamado foi um chamado livre de Cristo, e Ele chamou quem Ele quis, incluindo o traidor dele. A segunda lição do texto mostra a função do apóstolo, o para que ele foi chamado, qual era o propósito, por que Jesus, qual a finalidade de Jesus chamar aqueles 12 homens. Verso 14 e 15 diz assim: então designou para estarem com ele, para os enviar a pregar, a exercer a autoridade de expelir demônios. O texto continua dizendo aqui no verso 14 e 15 que ele chamou 12 homens.
Alguns manuscritos recentes achados colocam que acrescentam que ele chamou 12 homens e os chamou de apóstolos. É interessante como não só Jesus chama, mas é Jesus quem dá o nome de apóstolos para aqueles que seriam os líderes da igreja. Esse termo apóstolos não surge do nada. É o próprio Jesus quem coloca. É o próprio Jesus que assim os chama. E ele escolhe 12, porque 12 tem um significado importante para o povo de Deus. Eram 12 as tribos de Israel, que eram o fundamento da nação de Israel, da antiga igreja. Agora são 12 homens responsáveis pela fundamentação da igreja, da nova igreja, da igreja de Cristo, a igreja da nova aliança. E é importante uma pergunta que nos surge aqui: o que significa apóstolo? O que significa ser um apóstolo? Apóstolo tinha um significado interessante na leitura extra-bíblica, porque significava uma expedição naval. Então, quando uma expedição naval estava saindo, eles usavam o termo apóstolo para isso. Ou quando alguém era o comandante da expedição. Então está saindo uma frota aí de 15 navios, saindo da Grécia para o norte da África. O comandante era o apóstolo, o enviado para aquela missão. E na Bíblia, apóstolo tem um sentido parecido, de alguém enviado com um propósito específico, algo parecido com um embaixador, algo parecido com um mensageiro. E era justamente essa a função dos apóstolos, serem os embaixadores de Cristo, serem os homens que fariam com que as pessoas olhassem para eles e enxergassem a Cristo através deles. E Jesus deu então a eles 3 tarefas. Primeiro, estarem mais próximos de Jesus. Esses homens tinham que andar mais perto de Cristo. Se os discípulos andavam perto, esses 12 tinham que andar ainda mais perto. E como nós veremos na lista, tinham 3 desses 12 que andavam ainda mais perto. Homens que andavam perto de Jesus, que viam tudo, que estavam tudo, que eram íntimos de Jesus. Que onde Jesus pregava, lá eles estavam. Que onde Jesus curava, lá eles estavam vendo. Que onde Jesus parava para dormir, eles dormiam juntos. Onde Jesus comia, eles comiam juntos. Viviam com Jesus. A segunda tarefa que Jesus dá a esses homens é pregar o Evangelho. Jesus os envia e os chama para pregar. Pregar o Evangelho do Reino. Uma obra que era de Jesus. Jesus então está nos mostrando que esses 12 homens, que esses 12 apóstolos, eles eram homens escolhidos para aprenderem a ser mais parecidos com Jesus, através da intimidade com Jesus, para fazerem então a obra de Jesus. A principal obra de Cristo não era curar as pessoas nem expelir os demônios. A principal obra de Jesus era pregar o Evangelho do reino. E para deixar claro que o reino estava lá, que o reino tinha chegado, que o tempo se cumpriu, ele também expulsava demônios, expelia demônios, exorcizava os demônios e curava as pessoas, coisa que Jesus também deu para aqueles homens, autoridade para expulsarem os demônios e curarem as pessoas, como diz Mateus, do capítulo 10, do 1 ao 4. Até mesmo Judas, meus irmãos, até mesmo Judas
certamente pregou o evangelho, expulsou demônios e curou pessoas. Homens que começaram a desenvolver-se como apóstolos, e é interessante que Jesus aqui os chama, mas Jesus não os manda aqui. Nós veremos que a primeira missão deles, solo, longe de Cristo, vai acontecer só em Marcos capítulo 6. Antes disso eles estão em preparação. Antes disso eles estão conhecendo, se preparando, firmando-se, buscando mais essa autoridade, essa pregação do evangelho, ser mais parecido com Jesus. E antes de irmos às aplicações, eu quero fazer uma distinção aqui importante entre o ofício apostólico e o que eu vou chamar de função apostólica. O ofício apostólico e apóstolos como status ou ofício não existem mais. Não existe mais apóstolo na igreja de Cristo. Então, os que autos se denominam apóstolos aí na TV e na internet são falsos. Fake news de Satanás. Falsos mestres. Lobos em peles de cordeiro. Não existem mais apóstolos na igreja de Cristo enquanto ofício. Porque os apóstolos de Cristo, para serem apóstolos, precisavam ser chamados pelo próprio Cristo, como esses 12 foram e como Paulo foi, e ninguém mais depois deles foi chamado pelo próprio Cristo para ser apóstolo. Então o ofício apostólico não existe mais, mas a função apostólica, ela existe e existiu para outras pessoas do Novo Testamento. Tanto que alguns homens são chamados de apóstolos, fora esses 12. Se você abrir sua Bíblia, não precisa abrir em tudo, mas Barnabé, Atos 14:14, diz, ele é chamado de apóstolo. Andrônico e Júnias, em Romanos 16:7, é chamado também de notáveis entre os apóstolos. Tiago, irmão de Jesus, é chamado por Paulo de apóstolo, em Gálatas 1:19. E Hebreus 3:1 diz que Jesus é o apóstolo de Deus para nossa salvação. Homens que eram enviados para pregar o evangelho, fazer as maravilhas do reino, anunciar que o reino estava presente e mostrar essa presença através de sinais e prodígios. Por isso que o oficial apostólico, o apóstolo como oficial da igreja, não existe mais, mas nós vemos ainda hoje homens, e todo mundo, em certo sentido, é um apóstolo de Jesus, porque todo mundo foi chamado para pregar o evangelho, assim como esses homens foram. Nós não somos ninguém, não existe mais apóstolo na igreja, mas todos nós cumprimos essa missão de embaixadores de Cristo, de enviados por Cristo para pregar o evangelho da salvação e do reino a todas as pessoas. Então pregue o evangelho, pregue a boa nova da salvação, leve a boa nova da salvação, o evangelho, que é o único que é capaz. Só o evangelho pode curar pessoas, só o evangelho pode transformar pessoas, só o evangelho pode libertar as pessoas de seus vícios, só o evangelho pode mudar o coração das pessoas que estão entregues aos pecados. E nós somos enviados por Jesus para pregar o evangelho a todas as pessoas. Então pregue o evangelho. E a gente precisa também entender que a igreja é apostólica, e esse é um dos atributos da igreja, ela é
apostólica, porque ela está baseada nos ensinos dos apóstolos. E nós precisamos aprender quais são esses ensinos através da leitura da palavra de Deus. Porque foi aqui que eles revelaram, foi aqui que eles deixaram claro quais eram as palavras, quais eram os ensinos, quais eram os fundamentos que Jesus ordenou que eles deixassem. Nós vimos então até aqui o chamado dos apóstolos, como Jesus chamou eles porque Ele quis e quem Ele quis. Nós vimos a função apostólica, que é a função de pregar o Evangelho, levar a salvação e libertação, exorcizar demônios. A terceira lição do texto é sobre a diversidade dos apóstolos. Do verso 16 ao 19, Marcos dá a lista e ele diz: eis os 12. Simão, a quem acrescentou o nome Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Essa lista aqui é dividida em 4 seções. E é interessante como quem fez aqui a divisão dos versículos, lembre-se, não foi Marcos que colocou as divisões dos versículos, tá, meus irmãos? Alguém depois colocou a divisão dos versículos, isso tem pouco tempo. Mas quem fez aqui acertou. Porque essa lista é dividida em 4. E cada versículo representa uma divisão dessa lista. Porque não é sem propósito que Marcos começa com Pedro. Pedro, que foi o principal tutor de Marcos. Pedro, que foi quem ensinou Marcos a respeito do Evangelho. E provavelmente a principal fonte de Marcos sobre tudo que ele vem narrando aqui. E Marcos sabe que Pedro é aquele que lidera, que é o chamado de Cristo para liderar o colégio apostólico, que é o chamado de Cristo para ser o líder entre os apóstolos, não como a Igreja Católica Romana faz, o endeusando, colocando ele como proeminente sobre qualquer outra pessoa e qualquer outra igreja, e considerando o primeiro Papa, e todos aqueles que estiverem na igreja de Pedro serão os papas, os pontífices da igreja. Isso é heresia, criada por eles. Mas Pedro, sim, era alguém importantíssimo, tanto que o nome dele é Simão, e Jesus diz, agora o teu sobrenome, de alguma maneira Jesus está dizendo, além de Simão, tu terás outro nome, que é Cefas em aramaico e Petros em grego, que significa pedra, e é a ideia de fundamento. É a ideia de, olha, você vai ser o principal entre os apóstolos, no que tange a ser o líder entre os apóstolos. E nós vemos essa liderança de Pedro se concretizando no livro de Atos, quando o primeiro a pregar depois de Jesus, Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo desce, e quem prega? Pedro. Quem leva o evangelho aos gentios? Pedro. O líder da igreja falado por Paulo? Pedro. Mostrando que ele se tornou o líder que Jesus tinha escolhido, e que Jesus escolheu muito bem. Mas a lista continua, e a segunda seção fala daqueles que formam a tríade, os 3, o conselho menor dos apóstolos. Se Pedro é o grande líder, ele tinha um conselho de 3 formado por Pedro, Tiago e João. Tiago e João, filhos de Zebedeu, a quem Jesus também acrescenta o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, provavelmente por conta do temperamento deles. Nós vemos e lemos no Evangelho de João e nas epístolas de João, o João paz e amor, dos meus filhinhos, amados.
Mas se nós lemos em Lucas capítulo 9, verso 54, nós vemos Tiago e João, homens coléricos, sanguinários, ferventes, bravos. Quando uma das cidades a quem Jesus passa, essa cidade rejeita Jesus, Tiago e João viram para Jesus e dizem lá: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Homens que não tinham zero paciência. Vocês não querem saber de Jesus? Jesus, manda fogo. Posso pedir, Jesus, para mandar fogo nesse povo? Que provavelmente pregavam o evangelho com esse mesmo ímpeto, com essa mesma paixão, com essa mesma devoção. Tanto que Tiago é o primeiro dos mártires da igreja apostólica. Tiago é o primeiro apóstolo a morrer, ser martirizado. E é importante aqui a gente fazer uma ressalva quanto aos nomes e dizer quão importante é um nome. Para a nossa cultura, o nome não tem muito significado. Então, o seu nome talvez não tenha um significado muito... Eu chamo Carlos Natan, não tenho a menor ideia do que significa Carlos Natan. Mas nomes na cultura judaica, eles demonstravam caráter da pessoa. Por isso que Jacó, que é meio enganador, ele era enganador de fato. Ele enganou o irmão, enganou o pai, enganou e foi enganado. E quando ele muda, Deus faz questão de mudar o nome dele para Israel. Abraão, a mesma coisa. Nomes carregam significado na cultura judaica. E aqui, Jesus está dizendo, olha, trazendo nomes novos para Simão, para Tiago e para João. Mostrando qual era a característica daquelas pessoas. A terceira parte dessa lista é composta pelos apóstolos. Entenda o termo, tá? A classe média ali dos apóstolos. 8 apóstolos que não faziam parte nem do conselho dos 3, mas que eram fundamentais e eram apóstolos de Cristo. E não eram Judas também. Então, 8 apóstolos. E ele começa aqui por André, irmão de Pedro. E André é alguém que, se aquele grupo de 3 fosse de 4, André seria esse quarto elemento. Mas depois dele vem Filipe, Bartolomeu ou Natanael, Mateus ou Levi, que é o publicano, coletor de impostos, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago o menor, Tadeu, também chamado de Judas em Atos 1,13, então a gente conhece mais como Judas Tadeu, e Simão o Zelote. Aqui é importante dizer que Zelote é um termo aramaico que significava euforia ou entusiasta. E Zelote naquela época de Jesus era alguém que era ultranacionalista. Alguém que odiava Roma com todas as forças e que amava Israel sobre tudo. Então, ultranacionalistas. Esse grupo, anos depois, já na época de Marcos, esse grupo se transforma num grupo político e guerrilheiro de Israel. E eles pegam em armas para combater os romanos. Então Marcos está deixando claro, quando ele escreve, quem é Simão e de onde Simão veio. Dizendo, olha, Simão, o Zelote, aquele que é ultranacionalista. E olhando para essa lista, meus irmãos, nós podemos destacar a diversidade dela. Esses homens não eram nada parecidos. Eles não tinham o mesmo emprego, eles não tinham os mesmos amigos, eles não tinham nada, absolutamente nada em comum.
E se bobear, alguns se conhecessem o outro antes de Jesus, era capaz de um ter matado o outro. Pedro, alguém que falava mais que a boca e falava quando não tinha que falar, e quando precisou, negou fogo lá, negando Jesus 3 vezes. João, alguém impulsivo, sanguíneo, que se estressava rápido, mandava descer fogo do céu, quando a pessoa falava não para Jesus. Tiago, a mesma coisa. Tiago maior, irmão de João, também impulsivo, sanguíneo, mas pronto para morrer por Jesus. André, alguém mais sossegado, relaxado, que recebe bem a pessoa, acolhedor, coração tranquilo, que leva os gregos, os visitantes para conhecer Jesus. Aquele camarada em paz com a vida, de boa. Filipe, o que contava as novidades para as pessoas, questionador, profundo questionador e um tanto cético quanto à obra de Cristo. Bartolomeu, ou Natanael, o típico judeu cumpridor da lei, zeloso da lei, e que chegava a ser preconceituoso com as outras pessoas. Tanto que ele vira e fala: de Nazaré pode vir coisa boa? Preconceituoso. Mateus, publicano, cobrador de impostos, trabalhava para Roma. Tomé, corajoso, pronto para morrer por Jesus, mas cético quanto à ressurreição de Cristo, que pediu para ver e tocar na mão de Jesus. Tiago menor, o mais jovem dentre os apóstolos, é que eu quero fazer uma necessária ressalva. Os apóstolos todos eram jovens. Todos eram jovens. Nenhum deles era velho. Nenhum deles provavelmente era mais velho que Jesus. Todos eram mais novos que Jesus. E aqui está dizendo que Tiago menor era o mais novo entre eles. Provavelmente Tiago menor estava no fim da adolescência ainda, quando virou apóstolo de Cristo. Judas Tadeu não era um profundo entendedor da palavra de Deus e era meio perdidão do que estava acontecendo. Simão Zelote é alguém que odiava Roma. Lembra que eu falei que era capaz de se matar? Se Simão tivesse encontrado Mateus, era capaz de matar Mateus. Extremamente nacionalista, pronto para lutar e livrar Israel do jugo romano. Homens completamente diferentes. Homens que não tinham nada em comum. Homens que não pareciam em nada uns com os outros. Que tinham pensamentos políticos diferentes. Que tinham ambições diferentes, estilo de vidas diferentes, empregos, renda, sociedades distintas, pessoas que talvez nunca se falariam, que nunca se olhariam, que odiariam umas às outras, se não fosse pela segunda característica dessa lista, que é a unidade que ela traz, porque todos esses homens diferentes, todos esses homens, eles se uniram em prol de uma causa: pregar o Evangelho e fazer Jesus conhecido. Eles abandonaram todas as outras causas. Provavelmente no grupo ainda Simão e Mateus ficavam lá, brigando um com o outro. Um defendendo, o outro atacando, mas todos abandonaram em prol de uma causa: servir a Cristo e fazer Cristo conhecido. E todos também tinham outra coisa em comum: nenhum deles era profundo conhecedor da palavra. Todos leigos. Todas as pessoas que você olhava e falava assim: não tem muito conhecimento, não tem muito profundidade, não conhece muito da Bíblia não. Mas a lista não termina aí, ela traz mais um nome no verso final, que é o nome de Judas Iscariotes.
Iscariote é o sobrenome dele, provavelmente, e dos parentes dele também, que se refere ao lugar de onde eles eram originários, provavelmente de Queriote, uma cidade a sudoeste na Judéia. Mas pode ser que Iscariotes aqui já seja um termo cunhado pelos apóstolos, porque Iscariote em aramaico, se você forçar bem o aramaico, ele pode significar falso, ou falso. Então, não se sabe ao certo a origem do termo, se é de Queriote, se é o homem de Queriote, que é Iscariote, homem de Queriote, ou se é essa ideia do Judas, o falso. Mas ele é incluído aqui na lista apostólica, mostrando que Jesus sabia quem ele era. Jesus não foi enganado no meio do caminho. Jesus não foi ludibriado por esse homem. Mas Jesus o chamou para que ele cumprisse o propósito para o qual ele foi escolhido por Deus, que era trair Jesus, mostrando que nada foge da vontade soberana de Deus. E Jesus sabia que precisaria desse homem para que ele o traísse, e ele fosse entregue às autoridades e consumasse a obra dele. Então, algumas lições para a nossa vida. Não importa quem você é, não importa qual é o seu temperamento, não importa qual pecado machuca você, não importa o seu pensamento político, todas as pessoas devem ser chamadas para crer e glorificar o nome de Jesus. Isso é a igreja. Talvez ninguém conhecesse ninguém aqui, estamos todos aqui unidos em Cristo Jesus, e nos chamamos hoje de irmãos, através da obra de Cristo em nossas vidas. Então, meus irmãos, qual é a sua desculpa para não pregar o Evangelho? Aqueles homens cheios de pecado, todos eram pecadores, e todos se mostraram pecadores mais do que uma vez, que tinham as suas limitações claras, que não eram profundos conhecedores da Bíblia, alguns não estavam entendendo muito bem o que Jesus estava fazendo, mas todos pregavam o Evangelho e pregaram o Evangelho, levando a glória de Cristo para todos os lugares onde passaram. Então, qual é a sua desculpa? Por que você não prega o Evangelho? Porque eu sou sossegado demais? André também era. Porque eu sou nervoso demais? João também era. Porque eu falo demais? Pedro também falava. Porque eu votei no fulano de tal, Mateus e Simão discordavam na opinião política. Qual que é a sua desculpa para não pregar o Evangelho? Qual que é a sua desculpa para não pregar o Evangelho? Não existe desculpa. Não existe desculpa. Existe só pecado da nossa parte. Todas as vezes em que não cumprimos esse chamado de proclamarmos a Cristo, de pregarmos o Evangelho de Cristo e anunciarmos a salvação através de Cristo a todas as pessoas. E também saiba, meus irmãos, que em todo lugar tem joio no meio do trigo, inclusive entre os apóstolos. Isso significa que na igreja vai ter gente que não é de Deus. Isso significa que pode vir a termos presbíteros na nossa igreja que não são de Deus. Que existem pastores que não são de Deus. E a gente precisa entender isso de duas maneiras. A primeira é lutar contra isso
por todos os meios, e o principal é através da palavra de Deus, pregando com fidelidade, sendo fiéis às Escrituras. Porque aqueles que são inimigos de Deus não aguentarão a clareza das Escrituras. A fidelidade a Jesus Cristo é a glória de Cristo, ao invés da glória pessoal deles. E não se assuste, não se desespere, quando você vê, se deparar com pessoas assim. É comum a pessoa virar e falar, saí da igreja porque encontrei lá a liderança. Jesus avisou que ia ter. Um irmãozinho lá da igreja, pelo amor de Deus, viu? Jesus avisou que ia ter. Sabe qual que deve ser a nossa reação quando isso acontece? Não nos assustarmos e fugirmos, mas nos mantermos confiantes e firmes, sabendo que Deus sabe exatamente quem é cada um, porque Ele sabia exatamente quem era Judas Iscariotes desde o primeiro dia. Mas se ele estava lá, é porque ele tinha um propósito lá. E se Deus permitir ou decretou que tenha líderes ruins da nossa igreja, é porque Ele tem um propósito com isso. Que pessoas, que joio entre no meio do trigo, é porque Ele tem um propósito com isso. E esse propósito é o nosso crescimento, é a nossa santificação, a nossa edificação, para que nós possamos aprender a ser, no meio das lutas, mais parecidos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos então que os apóstolos foram chamados pela vontade soberana de Cristo, foram chamados para pregar o Evangelho e ter toda a autoridade, bem como foram chamados homens diversos, não seguindo um padrão, a não ser a vontade de Jesus. E nós precisamos acreditar então que assim como os apóstolos, a igreja que eles solidificaram, precisa aprender a confiar nas decisões de Jesus, porque nada vai mudar a vontade de Jesus. Você pode se acabar de chorar, você pode ficar a noite inteira chorando, se Jesus decidiu, aquilo vai ser feito. A gente precisa aprender a se conformar e aceitar e querer não a nossa vontade, mas a vontade de Cristo. Também precisamos exercer essa função apostólica a qual fomos chamados, de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação, de anunciar que Cristo morreu, ressuscitou, está do lado de Deus Pai Todo-Poderoso e há de vir para julgar vivos e mortos, e em breve tempo. Você e eu temos essa função de pregarmos o Evangelho, de orarmos com autoridade, clamando que Deus cure pessoas, liberte-as de espíritos demoníacos. E é nosso dever entender que a igreja é um lugar de discípulos chamados por Jesus, independente se é gordo, se é magro, se é velho, se é jovem, se é introvertido, se é extrovertido, se é calmo, se é arrojado, se gosta, se não gosta de política, se votou no Bolsonaro, se votou no Lula, se é apartidário, se odeia todo mundo, se ama todo mundo, todos foram chamados para serem iguais a Cristo. Não é nossa obrigação ficar colocando barreira às pessoas. É nossa obrigação chamar as pessoas. Porque no corpo de Cristo, elas serão moldadas à imagem e semelhança de Jesus, cada vez mais. Os 12 discípulos, os 12 apóstolos eram homens normais, como você e eu, extremamente falhos, como você e eu, porém, cheios do Espírito Santo, eles tornaram-se ousados no cumprimento da tarefa que lhes foi designada. Pregaram o Evangelho,
fizeram maravilhas, levaram multidões aos pés de Jesus, continuaram pecadores, continuaram falhos, mas pregavam o Evangelho, sabendo daquilo para o qual eles foram chamados. E assim nós também, apesar das nossas falhas, todos nós falhamos, todos nós somos pecadores, mas apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa falta de conhecimento, apesar de tudo, nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Porque o chamado, meu irmão, não está na sua dignidade, não está no seu merecimento, mas está no poder de Jesus Cristo, que é perfeito. Que Deus nos abençoe então, e que nós possamos proclamar o Evangelho a todos, levando as pessoas a conhecerem esse Jesus perfeito, que salva, que transforma e que molda os corações para serem mais parecidos com Jesus. Tenha você e a Deus agora um tempo de oração e clame ao Senhor para que Deus te dê esse coração que proclama o Evangelho. Que Deus te dê esse coração apostólico, de que ama pregar o Evangelho, de que ama exercer essa autoridade de Cristo sobre a vida das pessoas, através da oração. Tenha você e Deus esse tempo. Em breve período, eu nos conduzirei a Deus numa oração.